Bom dia para quem está em casa. Que cafuné diferente esse. Que cafuné diferente esse. Ô, professor, você apoia pessoas vivem sem nada? Você apoia? Você apoia sem nada? Não acho legal, não. Eu tô agredindo uma Eu camarada, eu não sei. Você tem problema? Vocês não estão com calor, não? Vocês não estão com calor, não? Estou sentindo abafado. Vamos lá, gente. Ficou faltando. Oi! Oitavo ano. Ô, pouco de Deus! Quero começar. Bater em filho? Você está perguntando isso para quem? Para a professora ou para a mãe? Tanto faz. Não, tanto faz, não. Para mãe. Depende. Depende. Até porque cada um cria seu filho da maneira como acha melhor, né? Então, quem sou eu para interferir na criação do filho dos outros? Vamos lá, gente. Na semana passada, ficou faltando o último mundo. E aí, os meninos, Davi... Não, vira para frente, meu querido.
Tem gente que está presencial que deveria estar... Quer dizer, tem gente no online que deveria estar presencial, né? Mas não teve um dia que todo mundo quer falar presencial. Olha, tem uma... Lá naquela sala, quando veio aqui, se Antônio pela primeira vez. Olha só, tem uma questão que é muito importante. A sala, ela tem uma quantidade máxima de cadeira que pode ter na sala pela questão do distanciamento. Nós estamos com mais cadeiras em sala de aula porque o distanciamento, agora o protocolo sanitário, é de 1 metro, né? Não mais de 1,5 metro. Só que quem está escrito lá como online não teria cadeira no presencial e vice-versa, né? Então, é importante responder aquele questionário que recebe a Angélica, eu estou na turma da Angélica, na 501, né? Então, eu recebo lá o WhatsApp para responder. Então, assim, tem por e-mail também. Ah, não estou recebendo. Pede o responsável para informar na secretaria que é para passar a responder o questionário, que é super importante. E outra questão. Ah, eu estava indo no presencial, mas a minha família achou que eu deveria ficar no online independente do motivo. Tem que pedir para alterar, porque aí vai alterar a nossa lista ali também. Entenderam? Tem que fazer essa atualização. Então, vamos lá. Ficou faltando Ragnarok, né? Que é o último mundo. Na mitologia nórdica, corresponde ao local do destino final dos deuses. A batalha de Ragnarok aconteceu na região de Midgard, entre as forças do bem e do mal, resultando no fim do mundo e de todas as criaturas, deuses, heróis, gigantes e monstros. Note que, diferente das outras mitologias, na mitologia nórdica, os deuses não são eternos. E com a batalha de Ragnarok, muitos deles morrerão, dando origem a outros novos. E aí agora a gente passa para os deuses. Como eu falei, assim, em alguns locais que eu procurei, todas as mitologias, até por conta dessa questão da narração sobre a origem do mundo e a origem da vida, tem um contexto ligado à sexualidade muito pesado em algumas situações, né? E aí, dependendo da referência aonde você vai ler, tem umas coisas meio complicadas, tá? Não. Bonito. Você acha que eu vou cair nessa? Por exemplo. Na mitologia grega, tem o Zeus na mitologia grega. O Zeus é o pegador. Né? Ele é o pegador, é o pai de todo mundo, e por aí vai. Mas a questão dos mitos e das lendas e tal, depende. Dá para você contar a mesma história usando uma linguagem diferente. É isso que eu quero dizer. Né? E aí, vocês precisam tomar cuidado com a linguagem, os acessos de linguagem aonde vocês vão. Eu sei que na idade de vocês tudo é curiosidade, tá? Mas a maioria das coisas, gente, é só mito mesmo, tá? É só fantasia, é só uma conotação lúdica, tá bom? Vamos lá. Odin.
é o maior. Ai, vem cá, meu amor. Lá na série mesmo. Que foi, Mariana? Que foi? Lá na série mesmo, aquele cara que é o Loki na série, né? Que ele fica grávido lá de uma cobra branca horrorosa. Aquilo ali, gente, mas é surto, né? O cara criar um bicho daquele dentro de um aquário no quarto, dando presunto. A senhora está falando. Não, mas nada do Loki fazer isso por qualquer coisa que ele vê. Ok, mas tem noção que é surto, né? O cara criar aquele bicho dentro de um aquário no quarto dele. A mãe dele não cria. A mãe dele não posso colocar. Tem mitologia. Tem um e o pai dele se livra dessa cobra jogando do lado. Só que essa cobra desce e a cobra do. Isso. Mas dizer que ela começou a ser criada num aquário no quarto dele. Era filho dele, então o aquário. Depois ele roubou lá. Vamos lá. Odin é o maior dos deuses nórdicos. O pai dos deuses. Odin é representado como um homem velho, mas forte, e vestido com suas armas de guerreiro, pois ele é o deus da sabedoria, da guerra e da morte. Também conhecido como Wotan, na mitologia germânica. Para obter a sabedoria, Odin ofereceu um dos seus olhos a Minar, o guardião, e ainda ficou 9 dias ferido por uma flecha e pendurado à árvore Yggdrasil. Como é que fala? Para ser iniciado nas runas. No campo de batalha, Odin costumava cavalgar montado em seu cavalo de 8 patas. Eu acho que é Selpnir. Odin era casado com Frigga e teve vários filhos, dentre os quais Thor, meu crush, e Vidar. Então, meu crush é Thor. Thor é meu crush. Também... Vidar é um gigante, gente? Não. Vidar é o gigante. Também são suas filhas, as valquírias, que Odin manda para o campo de batalha. Manda para o campo de batalha a fim de recolher os corpos daqueles que morrem lutando bravamente. Interessante, no livro de Macabeus, no Antigo Testamento, tem uma guerra e aí tem mulheres que recolhem e cuidam dos corpos. Uma batalha no livro de Macabeus, bíblico, né, do Antigo Testamento. Interessante. O mesmo mito, né? E inclusive, a Igreja Protestante, ela retira na Reforma Protestante, Martim Lutero retira esses livros de Macabeus da Bíblia. Então, só tem na Bíblia Católica. Fala, Henrique. E aí, o rito fúnebre da Igreja Católica Apostólica, Ortodoxa e Romana vem a partir desse relato do livro de Macabeus, né, de recolher os corpos, cuidar, velar e sepultar.
interessante aqui nesse contexto das valquírias. Vou ler um pouco mais sobre isso depois. Os guerreiros escolhidos pelas valquírias viverão felizes no palácio de Valhalla, é isso? Valhalla, até o dia da batalha de Ragnarok, quando Odin será morto. Não será, porém, o fim. A terra ressurgirá fértil e será repovoada por 2 seres humanos. E uma era de felicidade será instaurada. Interessante, né? 2 seres humanos, Adão e Eva. Aí entra na questão do Gênesis, então, porque na Bíblia, inclusive lá no livro, no Gênesis, tem gigantes. Vocês já leram o relato dos gigantes na Bíblia, a batalha? Inclusive, Golias era o gigante, né? Tá vendo como é que as coisas se encaixam e se completam? Mesmo. Exatamente. Aliás... Gigante não necessariamente é gigante. O gigante não é um homem grande, alto, enfim. Alguns são. Frigna, né? Friga é a deusa da fertilidade e mulher de Odin. É representada como mãe, guerreira e sábia. Eu não vou concorrer com vocês, não. Que conhece os segredos dos homens, mas não os revela. Seus símbolos são a roca, o fuso e as chaves, que significam a duração da vida e da sabedoria. Interessante, né? Quem é que fura o dedo na roca de fiar? A Cinderela, né? É a Cinderela? Não, é a Bela Adormecida. Quem é, gente? Quem é a Aurora? Não, olha só. Quando eu era criança... Mas peraí, quem é a Cinderela? A Cinderela é a dos sapatinhos. Cinderela é azul. A Cinderela é azul. A Aurora é rosa. A Aurora é rosa, né? Mas eu também fechei a porta quando eu estava lá fora. Mas olha que interessante, né? Vocês sabem que a maioria dos contos de fadas, eles são inspirados em histórias que seriam reais. E aí, se você vai lá nos contos de Grimm, os irmãos Grimm, que realmente existiram, né? Eles contavam, principalmente na Alemanha, na Floresta Negra, enfim, algumas situações que são lendas que aconteciam, né? E que são transformadas em contos de fadas. Aí, como a gente viu lá, os povos nórdicos, germânicos, né? Que viviam todos ali naquela mesma região. E aí você tem Frigga, como aparecendo os objetos dela, a roca de fiar, o próprio fuso. E aí você tem a história lá de uma princesa e tal, não sei o que é. Pode ter acontecido algo que sugeria essa história? Pode. É assim que surgem os mitos e as lendas. Hoje a gente chama de lenda urbana, né? Que tem várias por aí, mas é assim que surge. Aliás, um trabalho muito interessante, eu já fiz uma vez sobre lendas urbanas, tem umas histórias assim... Tem. Vamos lá. A única que podia sentar-se ao lado de Odin. Os corvos permitiam a Odin ver
O que acontecia nos 9 mundos? Quando os guerreiros morrem em combate, as valquírias escolhem aqueles que irão para Valhalla, junto a Odin, e a outra metade ficará em Folkvang, perto da deusa. Ali passarão o resto dos seus dias exercitando-se, e participando de alegres banquetes até o fim dos tempos. Que coisa, hein? Que coisa! Ai! O banquete está sendo meu pé aqui embaixo. Sobre demônios. Misericórdia. Thor. Gente, por favor. É o deus do trovão, filho de Odin. Talvez seja o deus nórdico mais popular até hoje, pois seu culto foi levado para a Inglaterra pelos vikings. Olha que interessante. Também os romanos o conheceram quando lutavam contra os germânicos e acabaram descrevendo em seus relatos. Thor é filho de Odin e Jorge. Não Jorge. A personificação da terra. E é um... Assim? E é um guerreiro que utiliza o martelo mágico. Que eu não vou ler esse nome aqui. Mjolnir. Ó, já que eles sabem, vai cair na prova, tá? Já que eles sabem... Aí, estão vendo? Ó? Já que eles sabem, vai cair na prova. Que nunca erra o alvo. Mas dá para cair na prova assim, ó. Qual o objeto? Vou fazer igual eu faço com a Angélica. Mas dá para cair na prova assim. Qual o objeto mágico utilizado por Thor que nunca erra o alvo? É uma bigorna? É um martelo? Aliás, a Angélica me mostrou um vídeo no YouTube que é o cara construindo o martelo do Thor a partir de uma bigorna. Caraca, sensacional! Olha, mas vamos lá. Na mitologia, o martelo nunca erra o ataque. Mas no filme, ela toda hora estão errando o martelo. Os antigos acreditavam que os trovões eram a prova de que Thor estaria usando o martelo. Daí a crença de considerá-lo deus do trovão. Acho lindo. Thor foi casado 2 vezes e gerou 4 filhos. No segundo casamento, o mais importante foi com Esfi, que deu... Não é Esfi? É o quê? Como é que fala, então? Olha, eu vou dar a matéria como dada, porque vocês estão sendo chatos hoje. Eu não estou agredindo, eu estou sendo agredida. Porque a minha garganta já está doendo, inclusive. Essa mulher aí era uma deusa belíssima e também guerreira habilidosa. No fim dos tempos, durante a batalha de Ragnarok, diz que Thor matará e será morto por
A serpente, como é que é o nome dela? É isso mesmo. Jormungandr. Hã? Meu Deus do O céu. J, o O, faz barulho de Y. Da família muito. Parabéns. Criaturas nórdicas, para a gente acabar. Além dos deuses e entidades superiores, diversas criaturas fazem parte da mitologia nórdica. Heróis possuíam alguns poderes e realizavam grandes feitos. Anões, seres que possuíam elevada inteligência superior. Jotuns, gigantes que tinham poderes especiais. Monstros, também chamados de bestas, possuíam poderes sobrenaturais. Valquírias, as servas do maior dos deuses Odin. E os elfos, belas criaturas imortais com poderes mágicos e que lhe assemelham aos humanos. São habitantes das florestas, fontes e bosques. A mais conhecida elfo do mundo é a Sininho. É uma fada, é um elfo. Alguém quer contar alguma coisa? Não estou conseguindo te ouvir. Um filme que reúne esses seres, né, de forma muito lúdica também, descomprometido com a mitologia, é o Hobbit. E aí, depois, o Senhor dos Anéis, né? Eu sou mais do lado do lado. A gente tem 9 minutos, eu vou botar um vídeo sobre a batalha de Ragnarok. Sobre? Citando o Pende, do lobo. Ai. Eles são curiosos. Não, você é curioso. Esse rap aqui do Ragnarok é coisa pesada? Não sei. Você sabe por que é 123 milhas com 7 passagens aéreas com até 50% de desconto? Porque o chifre de Hendel-Suava, anunciando que o dia da batalha final havia chegado. As forças locais, lideradas por Loki, estavam ávidas para pôr um fim no reinado dos deuses Aesir e usariam de todos os meios disponíveis para alcançar tal objetivo. Os deuses de Asgard sabiam que a grande batalha era inevitável e por milênios se prepararam para o grande dia. Os portões de Valhalla o chifre de Hendel-Suava, anunciando que o dia da batalha final havia chegado. As forças do caos, lideradas por Loki, estavam ávidas para pôr um fim no reinado dos deuses Aesir e usariam de todos os meios disponíveis para alcançar tal objetivo. Os deuses de Asgard sabiam que a grande batalha era inevitável e por milênios se prepararam para o grande dia. Os portões de Valhalla se abriram e milhares de guerreiros marcharam, formando o grande exército de Odin.
Este exército era formado pelos mais bravos guerreiros, que enquanto ainda eram vivos, pereceram, lutando bravamente nos campos de batalha. Seus espíritos foram conduzidos pelas valquírias até o Salão do Valhalla, onde aguardaram para mostrar novamente toda sua coragem, lutando ao lado dos deuses durante o Ragnarok. Todos os deuses capazes de empunhar uma arma se juntaram às fileiras dos combatentes. O massivo exército de gigantes de Muspelheim tentou destruir os portões que protegiam Asgard. Foi quando a ponte Bifrost desabou e parte do grande exército caiu nas águas. Os Asgardianos vibravam, enquanto os gigantes de fogo se afogavam nas águas do rio. Mas os deuses sabiam que seu destino não era se esconder atrás das poderosas muralhas feitas pelo gigante construtor. O destino dos Asgardianos era enfrentar honrosamente as forças das trevas em campo aberto. Assim, Odin, montado em seu glorioso cavalo de 8 patas, dá ordem de ataque. O exército dos deuses partiu em carga contra seus inimigos. Quando os exércitos se chocaram, o impacto foi tão poderoso que fez todo o universo tremer. Thor, o campeão dos deuses, estava ávido para esmagar a cabeça de milhares de gigantes e abatia seus inimigos a centenas. Durante a batalha final, os gigantes de Jotunheim eram liderados por Hyrinn. Estes combateram as hostes de Odin com grande coragem. Loki comandava o gigantesco exército de mortos-vivos de Hel, composto por aqueles que tiveram uma morte indigna. Frey, o deus Vanir, lutava bravamente ao lado dos Asgardianos, montado em seu javali dourado. O valente deus atacou Surtur, que era o poderoso líder dos gigantes de fogo de Muspelheim. Frey deu o melhor de si, mas isto não foi o suficiente para derrotar Surtur. O enorme gigante de fogo abateu o deus Vanir com sua espada flamejante. Antes de sua morte, Frey se arrependeu por ter cedido sua espada mágica a Sigmir, pois, se ele ainda possuísse, tudo poderia ser diferente. Frey foi o primeiro deus a tombar no campo de batalha, e muitos outros o seguiriam. Tyr, o deus guerreiro que sacrificou sua mão para que os deuses prendessem o lobo Fenrir, também cairia após enfrentar Gar, o poderoso lobo de Hel, que defendia o mundo dos mortos. Mas antes que toda sua força se esvaísse, Tyr ainda conseguiu fincar sua espada no coração da besta infernal. O campo de batalha tremeu quando Jormungand, a serpente do mundo, se apresentou para o combate. A criatura expeliu uma nuvem de gases venenosos que abatiam os guerreiros dos deuses. Ao avistar a serpente, Thor se enche de entusiasmo, pois há muito tempo esperava pelo combate decisivo entre ele e sua antiga rival. A luta entre Thor e a serpente do mundo foi épica. Jormungand tentava engolir o defensor de Asgard, enquanto Thor desviava de seus botes e contra-atacava com poderosos golpes de seu martelo. O deus do trovão consegue incapacitar Jormungand, que desaba mortalmente ferida. Contudo, o golpe de Thor foi tão poderoso que fez com que as bolsas de veneno de Jormungand se rompessem, espalhando assim uma nuvem venenosa em volta de Thor. Intoxicado pela pestilência, Thor conseguiu dar apenas alguns passos, antes de dobrar seus joelhos e cair morto envenenado. Sem seu grande campeão, a batalha contra as forças do caos se tornou ainda mais difícil para os deuses. Fenrir, o gigantesco lobo, filho de Loki, devorou todos aqueles que se puseram em seu caminho. Mas o que ele mais desejava era encontrar Odin, seu inimigo mortal. O deus supremo de Asgard sabia que o seu destino era combater o temível lobo filho de Loki, e não se furtou de enfrentá-lo. Odin esporeou Sleipnir e avançou em carga contra Fenrir. Mas o destino de Odin não era sair vivo desta disputa. Fenrir abriu sua enorme boca e devorou o pai de todos. O gigantesco lobo tripudiava dos deuses após sua vitória sobre Odin. Tal provocação encheu de ódio o coração de Vidar, filho de Odin. Sua fúria lhe concedeu uma enorme coragem. Vidar então atacou Fenrir, e este tentou abocanhá-lo, mas Vidar
fincou seus pés na língua do lobo e com seus fortes braços afastou os dentes da fera. Sua força foi tanta que rasgou a cabeça do lobo ao meio. Fenrir estava morto. Mesmo com a morte de seus filhos, Loki se satisfazia com a carnificina, enquanto assistia à queda de um deus após o outro. Heimdall, o guardião da ponte arco-íris, avançou por entre os exércitos de mortos-vivos de Hel, abrindo caminho até alcançar Loki. Heimdall e Loki duelariam, e a plasticidade do combate fez parecer uma dança mortal. Loki e Heimdall atingiriam um ao outro. Alguma sugestão para o próximo tema? Grega. Faz grega. A grega. Mais aprofundado da nova. Bora, não, bora pra grega. A gente vai Beijo para quem está em casa. Tchau, tchau.